Paz do Senhor a todos. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Me sinto em casa. Feliz em conhecer mais uma porção do povo de Deus. Na verdade, quando a igreja El Betel começou aqui no Juazeiro, nós estivemos vindo para cá, junto com o pastor Valtinho, trazendo o primeiro obreiro que ficaria aqui. E de lá para cá eu vim mais uma vez com os irmãos da sede ainda em caravana, quando fizemos um evangelismo no dia da festa. E acredito que há 5, 6 anos eu não venho por esse lugar. E hoje estou aqui para ministrar a palavra do Senhor. É uma alegria, uma satisfação. Eu sou pastor da Igreja Batista El Betel ali em Canidé, né? Nós estamos aqui na terra do Padre Cícero, que o povo chama, né? Mas a terra de Jesus, em toda a sua plenitude e os que nele habitam. E lá o povo chama a terra de São Francisco, porém Canidé também é de Jesus. Amém, glória Então, a Deus. a gente pastoreia lá, estamos lá nesse desafio há 3 anos, quando o pastor precisou de nós ali naquele lugar. E trago um abraço a toda a congregação de Canidé, de todos os irmãos ali, aos irmãos aqui da Igreja Batista El Betel em Juazeiro do Norte. Eu quero começar me apresentando, como já é de praxe. Vocês deixam pregar com a minha esposa? Deixam? Amém. Amém? Então, eu sou Silvério, casado para sempre com a Marta. Eu sou a Marta, casada para sempre com o Silvério. Nós temos 13 anos de casados. Somos pais para toda a vida da Rebeca de 10 anos e da Esté de 7 anos. E somos eternos namorados. Tá pegando o fogo. Taca fogo nas coivaras. Quer? Se tiver um outro, é ótimo. Pra gente dividir. Não, basta um. Imagina. Obrigado, pastor. Tá ótimo. Pastor recebe a gente muito bem. Somos amigos hoje há de muito tempo. Antes de sermos pastores, já andávamos juntos, já labutávamos juntos, já compartilhávamos muita coisa juntos. E a gente se sente à vontade. Primeiro porque está com mais uma porção do povo de Deus, da nossa família, Igreja Batista El Betel, como também está na casa do pastor, que é um grande amigo, irmã Rosa também, continua muito atenciosa, muito amorosa, recebe a gente tão bem que a gente tem nem vontade de voltar. Se eu não tivesse tantos compromissos, tanto em Fortaleza como em Canidé, eu ia ficar mais uma semana aqui com vocês. Mas vamos ao que interessa, vamos à palavra do Senhor. Você que trouxe a Bíblia, o livro sagrado, abra em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, verso de número 15, capítulo 15, verso de número 8, 9 e 10. É o tema do nosso segundo congresso de família, em busca da dracma perdida. E hoje nós vamos resgatar uma dracma. O tema da mensagem que o Senhor ministrou no meu coração é vida no Espírito, a dracma que se perdeu no seio da família. Lucas 15, só quem achou dá um lindo amém aí. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa buscando com diligência encontrá-la, e achando-a reúne as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Assim digo-vos, a alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Sentados que ele está com bondade.
Hoje nós vamos falar sobre a dracma perdida, ou por que não dizer vida no Espírito, a dracma perdida que se encontrou novamente. Para entrarmos melhor no assunto de vida no Espírito, eu queria falar um pouco sobre a dracma. O que era uma dracma? Uma dracma era uma moeda grega de prata, equivalente a uma diária de trabalho de um trabalhador braçal. Esta moeda grega, equivalente a uma diária de trabalho, ela foi copiada também do modelo de moeda chamada denário, que era usado por Roma. Essa dracma possuía na frente da moeda uma cabeça de uma deusa chamada Minerva, da mitologia grega, e nas costas da moeda a figura de uma coruja. Esta moeda, a qual eu descrevi, ela é a moeda da parábola em que acabamos de ler. Mas não existia apenas a dracma, existia também a didracma de Rhodes. A didracma era uma moeda equivalente a um valor de 2 dracmas. Ela era o dobro do valor de uma dracma e possuía a figura de um deus sol na sua imagem, na sua capa, na sua frente. Essa moeda, ela foi aquela que foi encontrada na boca do peixe, quando Jesus fala acerca de pagar os impostos e dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas também existe a decdracma. A decdracma é equivalente ao valor de 10 moedas de prata, ou de 10 dracmas. Ela tinha esse valor. E não parava por aí, tinha a tetradracma, ou a tedracma, como alguns chamavam. Essa tinha um valor de 4 dracmas, ou seja, 4 diárias de um trabalhador braçal. Ela era usada no comércio de pesos e medidas, de moedas. O peso de uma dracma era variado entre 3 gramas e 586 miligramas. Uma dracma valia em média R$60 ou $20. O valor aproximado seria isso. Se a gente fosse trazer bem para os dias de hoje, eu acredito que era aproximadamente R$100 nos dias de hoje o valor de uma dracma simples. Ou seja, o dia de um trabalhador braçal, de um profissional, por exemplo, na área da construção. Então a dracma tinha esse valor aproximado. Era costume das mulheres noivas ou casadas, comprometidas, usarem para si, sobre a cabeça ou sobre o pulso, ou como um colar, em forma de colar, um cordão com 10 dracmas amarradas. As moedas eram furadas e transpassava-se um cordão por elas, e ou ela usava sobre a cabeça, com uma espécie de enfeite, pegando aqui as moedas pela testa, como vocês já devem ter visto em alguma novela, em algum filme antigo, ou usava como um colar ou uma pulseira sobre os braços. Era mais comum se usar sobre a cabeça, para se falar assim do valor e da virtude que aquela mulher possuía. Esse ornamento, ele fazia parte da cultura do povo hebreu e também do povo daquela época. Parece-me que quando um noivo, ele estava noivo de uma moça, ele pedia que seu melhor amigo, alguém de sua confiança, fosse visitar aquela moça, algumas vezes pontuadas, num ano, em vários anos. E cada visita daquela era levado pelo aquele melhor amigo, dado pelo noivo, uma espécie de dote, que seria uma dracma, que poderia ser em uma dessas 4 configurações de valores que eu dei aqui das dracmas. E em cada momento ela era anexada a esse cordão.
até que se completariam as 10 dracmas, quando seria o tempo certo onde o noivo, na verdade, iria casar-se com a noiva. A ausência ou perder uma dessas dracmas significava ausência de honra, de valor, de zelo, e aquilo naquela época era algo muito ruim. É muito interessante, porque talvez você chegou aqui e de repente perdeu alguma dessas dracmas que traziam valor à sua família, o seu casamento, a sua casa. Mas eu quero te dizer que Jesus preparou esse momento, porque Ele quer que você recupere essa dracma que está perdida. As dracmas, elas eram dinheiro da época, mas perder a dracma significava colocar em risco a aliança, colocar em risco um casamento, colocar em risco uma vida a dois, uma vida conjugal, ou a esperança de um futuro casamento. Não era algo bom, não era algo agradável. Isso nos remete a uma importante lição. Quando se fala de dracmas perdidas, a parábola que nós lemos diz que aquela mulher perdeu aquela dracma dentro da própria casa. E parece-me que quando se trata de família, de casamento, de vida conjugal, de vida a dois, as maiores perdas que sofremos é dentro da nossa própria casa. O maior exemplo que nós temos disso é Davi. Davi foi um dos maiores reis, ou por que não dizer um rei, que marcou a história do povo hebreu, do povo de Israel. Davi era um homem de conquistas, era um grande valente, era um grande comandante, era um grande soldado, era um homem corajoso, era um homem guerreiro, foi um homem que conseguiu unificar as tribos de Israel, conseguiu consolidar o reino de Israel, conseguiu transformar Israel em uma das maiores potências bélicas da época em que ele viveu. Davi foi um homem que venceu reinos, conquistou reinos, mas que sofreu muitas perdas na sua casa, na sua própria família. Foi um homem que foi um campeão, um vencedor de Deus. Porém, Davi fracassou na mais importante lição que ele poderia fracassar: a sua casa, os seus filhos, a sua família. Eu digo isso tomando como exemplo o exemplo de Absalão, um filho que quis dividir e tomar o seu próprio trono. Eu digo isso quando lembro-me do estupro de Tamar, onde na verdade um próprio filho de Davi estuprou outra filha de Davi, trazendo assim contenda e problemas no seio da família, feridas que foram abertas, mágoas e ressentimentos que Davi não conseguiu transformar e restaurar. Por isso eu posso dizer que muitas vezes as maiores perdas que nós sofremos são dentro da nossa própria casa, são dentro das nossas próprias famílias. Não adianta de nada conquistarmos o mundo lá fora, conquistarmos os reinos lá fora, conquistarmos pessoas até mesmo para Cristo lá fora, sermos bem-sucedidos em nossos projetos pessoais, profissionais lá fora, se nós na verdade continuarmos sem entender que o que nós temos de maior valor está dentro da nossa própria casa e pode estar se perdendo debaixo dos nossos próprios olhos. Davi me ensina isso, a parábola me ensina isso. Perdemos geralmente algo. Quando, pastor? Quando não damos muito valor ou devido valor àquilo que possuímos. Aquela mulher perdeu a dracma por falta de cuidado, por falta de valorizar. E do mesmo jeito os nossos relacionamentos familiares, eles precisam ser valorizados, eles precisam ser zelados, eles precisam ser cuidados, porque se não cuidarmos, nós vamos perder aquilo de tanto valor dentro da nossa própria casa. O texto nos mostra que a escala de valores daquela mulher estava um pouco talvez desajustada,
porque ela perdeu aquilo que seria de maior valor para ela. Muitas vezes nós perdemos valores importantes porque não damos o devido valor àquilo. Quantas vezes perdemos um filho, se torna alguém que não quer nada com Cristo. Quantas vezes perdemos um marido, uma esposa. Quantas vezes perdemos, sabe, a nossa comunhão com Deus. Quantas vezes perdemos a oportunidade de servirmos ao Senhor com os nossos dons e talentos. Quantas vezes fracassamos porque não damos o devido valor àquilo que nós temos. Se você quiser perder algo na vida, escute isso. É só você desprezar. Tudo aquilo que você despreza, você perderá. Tudo aquilo que você despreza pode ser tirado de você. Eu aprendo com essa parábola muitas lições. É por isso que nessa noite eu quero pregar e falar sobre vida no Espírito. A dracma que se perdeu no meio da família. É bem verdade que eu pensei em falar das 10 dracmas que existem, que não podem ser perdidas. Eu pensei em falar de muitas outras coisas, mas o meu coração se inclinou mais forte, junto com a minha esposa, para falarmos sobre vida no Espírito. Por quê, pastor? Porque nós entendemos que boa parte das outras dracmas que perdemos dentro do nosso casamento, dentro da nossa família, ou seja, a dracma do carinho, a dracma do afeto, a dracma da alegria de estar juntos, a dracma do prazer, a dracma da amizade, a dracma da intimidade. Boa parte das dracmas que perdemos dentro do nosso casamento e da nossa família, elas são frutos de uma dracma maior que nós um dia perdemos. E essa dracma é a vida no Espírito. Se tivermos esta dracma, com certeza vamos conseguir ter todas as outras que nós necessitamos na nossa casa, e nossa família será aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós desejamos. Sabe, nessa noite eu quero afirmar para você que está me ouvindo, que nós, eu e você, não temos condições de obtermos a dracma que perdemos sem viver uma vida cheia do Espírito Santo. A única maneira de obtermos aquilo que perdemos, a dracma que perdemos, é através de uma vida cheia do Espírito Santo. Muitos acreditam que com atributos humanos vão fazer-se encontrar a dracma perdida em seus casamentos. Mas eu acredito que não. Eu preciso afirmar nessa noite para você que educação e cultura não vão trazer de volta a dracma perdida dentro da sua família. Muitos pensam que pode, mas eu quero dizer que não é o suficiente. Existem coisas que uma boa educação ela não traz. Existem coisas que uma boa cultura ela não traz. Nós podemos ver muitos exemplos. Educação não resolve todos os problemas da família e nem do homem. Nós podemos observar um exemplo de um homem que eu conheci, que era um homem que era professor de universidade, que era um homem culto, que era um homem que falava mais de 2 idiomas, que era um homem que tinha uma boa aposentadoria, que era um homem poliglota, mas que não foi capaz de manter um casamento e uma família de forma sólida e equilibrada. Este homem foi meu pai. Eu posso observar que beleza, fama, não é suficiente para encontrarmos a dracma que se perdeu dentro da nossa família
dentro do nosso casamento. Eu me lembro de um exemplo de dois jovens ricos e bonitos, que aqueles que têm mais de 30 anos acompanharam a história deles, sobre a mídia mundial, quando eles se casaram, e o casamento deles foi o casamento do século. Príncipe Charles e princesa Diana. Todos que acompanharam a mídia mundial viram que aqueles jovens casaram em uma das cerimônias mais elegantes e mais chiques que a humanidade já viu. Na própria capela de São Paulo, sabe, toda luxuosa. As pessoas mais importantes do mundo foram convidados para aquele casamento. Toda a mídia fez a filmagem de todo passo a passo daquele casamento. E quem acompanhou a história deles, viu como a princesa Diana morreu tragicamente, como eles foram vítimas de um divórcio, de adultério, de casos extraconjugais, e como aquele casamento chegou ao fracasso. Logo, eu entendo claramente, que educação, beleza, fama, dinheiro não é suficiente para manter ou encontrarmos e mantermos viva a dracma do nosso casamento, da nossa família. É impressionante como nós podemos observar homens que ergueram impérios, que conseguiram construir muitas coisas, homens que foram muito ricos, como por exemplo nós encontramos um dos maiores milionários americanos dizer na sua autobiografia: como é que pode? Eu fui capaz de construir meu próprio automóvel, perfurar poços de petróleo, construir fábricas de aviões, mas eu não fui capaz de manter um relacionamento matrimonial satisfatório. Ele diz isso após 5 divórcios, onde na verdade um homem milionário, bilionário, mas nada daquele dinheiro fez com que ele encontrasse a dracma tão preciosa dentro do seu casamento. O fato de lutarmos com todas as nossas forças não é suficiente para encontrarmos a dracma que nós perdemos no nosso casamento. Não podemos, com as nossas próprias forças, manter um relacionamento familiar forte. Não conseguiremos fazer isso. Não conseguiremos manter isso. Qual é o homem ou a mulher que pode, com sua própria força, amar, por exemplo, a sua esposa como Cristo amou a igreja? Qual é o marido que pode dar a vida pela sua própria esposa, com as suas próprias forças? Qual é a esposa que pode submeter-se 100% ao seu marido, como a igreja é submissa a Cristo, com as suas próprias forças? Qual é o filho que é capaz de obedecer e honrar os pais, mesmo que esses não sejam um exemplo para eles, pelas suas próprias forças? Qual é o pai que pode amar, proteger, direcionar, ensinar e instruir um filho no caminho certo a se seguir, e acima de tudo com um exemplo perfeito, pelas suas próprias forças? Nenhum de nós podemos. Cada homem acaba muitas vezes com as próprias forças destruindo aquilo que mais ama. Alguns fazem com um tratamento, outros com uma palavra, outros com um olhar. Mas a verdade é que nós, com as nossas próprias forças, não conseguiremos encontrar as dracmas ou a dracma perdida que se perdeu dentro da nossa casa ou da nossa família. Sem o Espírito de Deus, igreja, reinando em nossos corações, nós não conseguiremos encontrar as dracmas que nós perdemos. Deus nunca espera que nós façamos o melhor pela nossa família com as nossas próprias forças.
Porque com as nossas próprias forças, nós somos incapazes. Nós não temos essa condição. É interessante dizer isso porque o pecado, ele habita em nós. Nós temos um potencial de pecado muito grande dentro de nós. Nós, com as nossas próprias forças, devido à nossa natureza caída, que nós herdamos de Adão lá no Éden, nós não conseguimos, sozinhos, ser aquilo que deveríamos ser para a nossa casa e para a nossa família. O nosso coração, muitas vezes endurecido pelo pecado, nos leva a não conseguir isso. Por esse motivo, nós somos levados a ver à luz da palavra de Deus como podemos resgatar a dracma da vida do Espírito dentro do nosso lar, dentro da nossa casa e dentro da nossa família. Efésios capítulo 5, você que trouxe pode abrir. Verso 18. Diz assim, ó: e não vos embriagueis com vinho, o qual a devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças a Deus em tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Me chama a atenção aqui, porque nesse capítulo nós vemos Paulo falando acerca de sermos cheios do Espírito Santo. Olhe para mim, não tire sua atenção daqui, senão você não vai entender. Eu vejo Paulo nos convidando a vivermos uma vida cheia do Espírito, uma vida totalmente plena no Espírito Santo. E ele começa falando que nós devemos ser cheios do Espírito. Só que ele continua lá no verso 22, dizendo: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. E quando nós lemos esse texto, nós somos levados a não entender o que ele está nos dizendo. Muitas vezes ele começa falando: enchei-vos do Espírito Santo. Mas quando ele vai para o verso de número 22, ele diz: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Talvez na sua Bíblia tenha um epígrafe de preto, um cabeçalho, em cima dizendo: vida familiar, ou vida do lar, ou vida comum do lar. Mas o texto, preste atenção para você entender, começa a falar de ser cheio do Espírito. Parece que Paulo encerra o assunto de ser cheio do Espírito, e agora ele vai começar a falar que a mulher deve se sujeitar ao marido, que o marido deve amar a mulher, que os filhos devem obedecer os pais, que os empregados devem honrar seus patrões, que os patrões não devem humilhar os seus empregados. Parece que ele muda do assunto vida no Espírito e começa a falar de uma vida cotidiana dentro do lar. Só que o que acontece não é isso. Se você lê nos manuscritos originais, se você lê nos textos originais, você vai ver que não existe essa separação. Quando Paulo começa dizendo: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, ele continua descrevendo o que é uma vida cheia do Espírito, e ele começa dizendo: vocês, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, porque isso é viver uma vida cheia do Espírito. Vocês, maridos, amai as vossas esposas ao ponto de dar a vida por elas, como Cristo fez com a igreja, porque isso é viver uma vida no Espírito. Vocês, filhos, sejam obedientes aos vossos pais, porque isso é viver uma vida no Espírito. Vocês, patrões, não maltrateis os vossos empregados, porque isso é viver uma vida no Espírito. Vocês, empregados, sejam obedientes aos vossos patrões, porque isso é viver uma vida cheia do Espírito. Você sabe o que eu entendo claramente? Paulo não faz uma separação
de vida cheia do Espírito e vida conjugal, e vida familiar, e criação de filhos. Ele não separa. Nós é que parece que pensamos que Paulo está falando do reteté, do manto, do poder de Deus, e ele para de falar naquele assunto de ser cheio do Espírito e começa a falar de vida comum no lar, de obrigações que um cristão deve ter. Mas na verdade não há essa separação. Nós é que separamos. Logo eu entendo claramente que a raiz de todos os nossos problemas na família se dão porque nós não vivemos uma vida no Espírito. A razão de nós perdermos as dracmas do amor, do respeito, da comunhão, do perdão, da intimidade, do desejo de estar juntos e muitas outras dentro da nossa família, dentro do nosso casamento, é porque não vivemos uma vida cheia do Espírito. Diga comigo, a razão de perdermos muitas dracmas importantes em nossa família é porque não vivemos uma vida cheia do Espírito. E esse texto, irmãos, ele nos faz enxergar, ele nos traz uma luz sobre muitos dos problemas familiares que as famílias enfrentam hoje em dia. Porque muitas pessoas elas têm essa tendência de separar a vida espiritual da vida familiar ou da vida profissional, ou separar a vida espiritual da minha vida universitária, da minha vida dos meus estudos. Mas nós, como cristãos, jamais podemos desassociar a nossa vida espiritual de qualquer outra área da nossa vida. Nós não podemos desassociar a vida espiritual da vida familiar. Nós não podemos desassociar a nossa vida espiritual do nosso relacionamento conjugal, do nosso relacionamento com os nossos filhos, do nosso relacionamento com os nossos pais, do nosso relacionamento no nosso trabalho, no nosso colégio, na nossa faculdade, no nosso relacionamento com os nossos irmãos, com a nossa liderança, porque nós somos filhos de Deus. O Senhor nos chamou para viver no Espírito, para andar no Espírito. E se nós andamos no Espírito, tudo que há em nós deve refletir a vida no Espírito. Muitas vezes é muito fácil ser crente aqui. Aqui está todo mundo louvando a Deus, adorando. Mas muitas vezes quando nós estamos em casa, ou quando estamos num ambiente extra-igreja, aí muitas vezes tem pessoas que trocam a roupa de crente, que trocam a mentalidade, que trocam o linguajar de crente e se torna outra pessoa. Mas você não é quem está aqui sentado. Você é quem você é em casa. Olha aí para o seu irmão e diga assim: você é quem você é em casa. E nós precisamos, para nós começarmos a ser cheios do Espírito, nós precisamos colocar em ordem, primeiro, o nosso relacionamento familiar, o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, o nosso relacionamento com os nossos filhos, o nosso relacionamento com os nossos pais. Porque muitas vezes há filhos que precisam perdoar os pais, há pais que precisam perdoar os filhos, há esposos e esposas que vivem, que não conseguem viver uma plenitude de uma só carne no seu relacionamento, porque traz mágoa de anos e anos do casamento, que se recusam a perdoar um ao outro. E para que nós possamos viver no Espírito, nós precisamos colocar em ordem a nossa casa. Nós não podemos deixar de ver que a nossa vida espiritual, ela afeta todos os nossos outros relacionamentos. Porque aqui há muitas pessoas que passam anos e anos orando para que o esposo se converta, ou a esposa se converta, ou a família se converta. E muitas vezes o maior impedimento para que aquela pessoa venha a Cristo é exatamente a forma ou o testemunho que aquela pessoa dá no seio familiar. A raiz da infelicidade de muitos casamentos é exatamente falta de vida no Espírito.
É o que Jesus chama de dureza do coração humano. Foi a dureza do coração que Jesus atribuiu à incapacidade de os cônjuges resolverem os seus problemas, recorrendo muitas vezes ao divórcio. Quando perguntaram a Jesus sobre o divórcio, Jesus disse: olha, nunca foi vontade do meu Pai o divórcio. Não foi assim desde o início, quando Ele uniu um homem e uma mulher para que fossem uma só carne. A razão da instituição do divórcio foi dureza do coração. Nunca foi vontade do meu Pai, nunca será a vontade do meu Pai. Boa parte dos problemas, das angústias, das tensões, dos conflitos que há na família ocorrem, na maior parte das vezes, frutos dos nossos pecados. Mas nem sempre nós estamos dispostos a admitir isso. Muitas vezes a gente coloca a culpa na incompatibilidade de gênio, na falta de maturidade, na falta de dinheiro. Nós tivemos educações diferentes. É a nossa vida que é muito agitada e a gente tem um trabalho muito estressante. E a gente não pode negar que isso influencia em muitas coisas. Mas nós não podemos deixar de reconhecer, sinceramente, honestamente, que a maior parte dos problemas que envolvem as nossas famílias hoje em dia é falta de andarmos diariamente no Espírito. É falta de termos uma vida no Espírito. É falta de termos uma vida pautada no que a palavra de Deus nos manda. É falta de termos uma vida de comunhão com Deus. Uma vida de oração diária, uma vida que nós nos debruçarmos diariamente sobre a palavra de Deus para buscarmos direção para a nossa vida. Muitas vezes nós vamos ouvir conselho do que a TV nos dá, no programa de alguém que está lá, que não tem Deus na vida. Muitas vezes nós vamos ouvir a opinião de gente que não tem o Espírito Santo, mas nós não vamos buscar na palavra de Deus resposta para os nossos problemas. Nós não vamos buscar conselhos de homens e de mulheres de Deus que são cheios do Espírito Santo. Muitas vezes nós vamos contar o problema para uma pessoa lá do mundo, ou até para uma pessoa da igreja, mas que muitas vezes não tem uma maturidade espiritual. Mas nós não procuramos os nossos líderes, que são a autoridade espiritual que Deus colocou sobre as nossas vidas e que tem a autoridade de Deus para nos aconselhar e nos dar um conselho correto. Então, muito do que nós passamos é falta de andarmos no Espírito. Tiago, capítulo 4, versículo 1 diz assim: de onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Em outras palavras, Tiago está atribuindo à carne, a nossa natureza carnal, a nossa natureza pecaminosa, a maioria dos problemas, das contendas, dos conflitos que há entre nós. E quando nós vamos lá para Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, nós encontramos o apóstolo Paulo fazendo uma exposição sobre as obras da carne. E não é difícil da gente verificar que boa parte dos problemas que nós enfrentamos hoje são exatamente semelhantes a obras da carne que o apóstolo Paulo enumera. E ele começa falando sobre a prostituição, sobre a impureza, sobre a lascívia. Uma tríade de palavras gregas de sentido muito geral, muito parecido, que acaba levando muitas vezes à infidelidade conjugal e a todo tipo de pecado sexual, a todo tipo de imoralidade. Aí ele continua falando sobre as inimizades, as porfias, ciúmes, as iras, as discórdias, as dissensões, as facções. E quando a gente lê as obras da carne lá em Gálatas, nós lembramos também do que Jesus falou lá em Mateus 15, 18 ao 19, sobre a lista que Jesus falou das coisas que contaminam o homem, das coisas que procedem do coração do homem, o qual o contamina, que são os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. E Jesus diz: são essas coisas que contaminam o homem.
Então nós vemos que é da carne que brotam os atritos, as incompreensões, os conflitos na vida do casal, os conflitos na vida familiar. E é inútil muitas vezes a gente querer culpar uma incompatibilidade de gênio um do outro. Qual é muitas vezes a razão que um casal deixa de cumprir os votos que ele fez diante do Senhor, diante das testemunhas, diante da igreja, que iria cuidar um do outro, que iria amar um ao outro pro resto da vida, que iria ser fiel um ao outro, que iria suprir um ao outro. E muitas vezes, com pouco tempo de casado, com algumas situações que aparecem, esses casais deixam de cumprir esses votos. Será que isso é a famosa incompatibilidade de gênio? Não, irmãos. Isso é carnalidade. Isso é falta de vida no espírito. Isso é pecado. Isso é fruto da natureza pecaminosa. Isso é fruto de uma vida que não está rendida à ação do Espírito Santo na sua vida. Porque quando nos rendemos ao Senhor, as obras da carne elas não têm domínio sobre nós. O que é a mentira? O que é o fingimento? O que é o egoísmo? O que é a busca dos seus próprios prazeres? O que é a rebeldia dos filhos? O que é a revolta e a desobediência, se não fruto da carne? Mas para nossa alegria, no capítulo 5, versículo 22, o apóstolo começa a falar sobre o fruto do Espírito. E usa esse termo fruto de uma maneira figurada. E esse fruto do Espírito é exatamente a obra constante do Espírito Santo em nós. É a obra constante que todo aquele que recebe ao Senhor Jesus, que entrega a sua vida e que se deixa trabalhar pelo Espírito Santo e que coloca a sua vida para que o Espírito Santo possa trabalhar e desenvolver esse fruto, é a esses que conseguem vencer a carne. São esses que conseguem vencer a natureza carnal. E quando Paulo, ele escreve essa lista do fruto do Espírito, parece que ele tinha em mente o casamento, o relacionamento familiar. Como nós precisamos desses gomos do fruto do Espírito em nossas vidas. E é disso que precisamos, meus irmãos, para que nós possamos vencer a carne, para que nós possamos vencer a nossa natureza, o nosso eu, o nosso egoísmo, para que nós possamos vencer o nosso orgulho, porque só através de uma vida rendida ao Espírito Santo, uma vida rendida à ação do Espírito Santo, é que nós conseguimos viver a vida no Espírito. Glória a Deus. Parece que nós já entendemos que a maior dracma que nós precisamos trazer de volta é a da vida no Espírito. Compreendemos que se não tivermos uma vida plena no Espírito Santo, não vamos conseguir ter todas as armas que necessitamos para vencer o nosso casamento. Somente pela graça e pelo poder do Espírito Santo nós podemos verdadeiramente ter o controle sobre pelo nosso espírito e as nossas emoções. Finalmente, surge então a pergunta: pastor, o senhor já disse que o problema de tudo nos nossos casamentos e nas nossas famílias, todas as dracmas que perdemos no meio da nossa família, do nosso casamento, é a ausência de andarmos no Espírito. Agora, o que eu posso fazer, pastor, para eu ter esse fruto do Espírito, para eu viver esta vida no Espírito, para que eu possa resgatar estas dracmas que foram perdidas? Como eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu queria sugerir para você algo que a própria parábola da dracma nos ensina. Ela começa e diz assim, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, perdendo uma dracma, não, diga comigo, acende a candeia? A primeira coisa que eu preciso fazer, se eu quero resgatar a dracma perdida no meu casamento, na minha família, é enxergar o que não presta dentro do meu lar,
É começar a enxergar o que não está de acordo com a palavra de Deus dentro da minha casa. É começar a ver o que não condiz com o que está neste livro dentro do meu relacionamento. Palavras de murmuração, palavras de desrespeito, palavras de contenda, palavras de maldição, ciúmes exagerados, obras da carne como foram aqui citadas. Eu preciso começar a enxergar o que está errado. O pior tipo de gente que se pode ajudar é aquele que não tem, acha que tem, que não sabe, acha que sabe, que não pode, acha que pode. Sabe por quê? Porque se eu não tenho e sei que não tenho, eu vou reconhecer que eu preciso ter. Se eu não sei e reconheço que não sei, eu vou reconhecer que eu preciso saber. Se eu não posso e reconheço que não posso fazer, eu vou reconhecer que eu dependo de alguém que possa fazer na minha vida. O grande problema é que muitas vezes nós somos rápidos em ver a falha no outro, mas aquela mulher, ela acendeu a candeia, ela acendeu a luz. Isso nos fala de enxergar, de ter visibilidade, de conseguir ver o que estava errado dentro da sua casa, dentro da sua família, o que não estava se encaixando com o Espírito Santo, com a vida plena no Espírito Santo. Nós viemos de Canindé para cá só para dizer isso. Você precisa começar a enxergar o que está em desacordo com a palavra de Deus dentro da tua vida. Não é apenas na vida do teu marido, não é apenas na vida da tua esposa, não é apenas na vida dos teus filhos, não é apenas na vida do pastor, de qualquer irmão da igreja. Você precisa começar a enxergar o que está errado em você. Muitas vezes nós somos rápidos em fazer juízo sobre o que está errado na vida do outro. E é bem comum no nosso meio aquela velha oração dizendo assim: Jesus quebra o meu marido, Jesus quebra a minha esposa e faz de novo, Jesus quebra o meu filho, Jesus quebra o irmão fulano, quebra o meu pai, quebra o ciclano, quebra o beltrano, mas Jesus quer quebrar você. Você tem que começar a ser o agente do milagre de Deus na sua vida. Você tem que começar a enxergar dentro de si o que eu posso mudar, como eu posso ser um marido melhor, como eu posso ser uma esposa melhor, como eu posso ser um pai melhor, mais dedicado, como eu posso ser um crente melhor, como eu posso ser um servo melhor. Será que você tem sido o melhor esposo que você poderia ser para sua esposa? Será que você tem sido a melhor esposa que você poderia ser para o seu marido? Será que você tem sido o melhor pai que você poderia ser para os seus filhos? Será que você tem sido o melhor filho, melhor filha que poderia ser para os seus pais? Será que você tem sido a melhor ovelha que poderia ser para esse pastor? Ou na verdade você só sabe ver defeito nos outros? Ou na verdade você só enxerga os defeitos dos outros? O nosso grande problema é esse. Nós somos rápidos em ver defeitos nos outros e tardios e lentos, demorados em ver os nossos próprios defeitos. Mas eu vim como profeta de Deus para dizer para ti uma coisa: o vaso que Deus quer quebrar hoje é você. Mas não para por aí não. A parábola continua e diz assim, o qual, acendendo a candeia, não varre a casa, buscando com diligência. Buscando. Ela desejou encontrar o que havia perdido. Primeiro ela teve consciência que tinha algo errado, que ela perdeu algo. Ela não era mais a mesma do começo. Ele não era mais o mesmo do começo. Você já prestou atenção? Que quando nós não estamos bem, tudo parece pior. É mais difícil lidar no casamento. É mais difícil adorar na igreja. É mais difícil vermos as qualidades das pessoas que Deus coloca do nosso lado. É mais difícil não murmurar contra a nossa própria sorte. Mas quando nós estamos bem, rapidamente nós conseguimos fazer isso.
Aquela mulher enxergou onde ela havia perdido. Lembra-te de onde caíste. É o que Deus escreve à igreja do Apocalipse. Lembra onde foi. Olha para trás e vê o que tu perdeu. Reconhece que você não é mais o mesmo, não é mais a mesma. Deixa de transferir responsabilidades para os outros. Seja você o agente de mudança e transformação dentro da tua casa, dentro da tua família. Ah, pastor, minha família é um bando de incrédulo, é um bando de idólatra. E você já aproveitou aquela ceia de Natal lá onde eles estão fazendo aquela festa, aquela muvuca, aquela bebida, aquela coisa toda que tem, para parar 5 minutos, 10 minutos, abrir a Bíblia, ler uma palavra na virada do ano ou no Natal e pregar para eles? Ou você olha, chama eles de filho de Belial e diz que não vai se misturar com este bando endemoniado? Muitas vezes, nós queremos que Deus faça um milagre no outro, e Deus está olhando para nós e está dizendo: seja você o agente do milagre, seja você o vaso a ser quebrado, seja você a ser mais humilde, seja você a engolir seu próprio orgulho, seja você a demonstrar Cristo em você. Nós precisamos reconhecer, mas nós precisamos buscar. Ela buscou. Reconheça a necessidade que você tem de uma vida espiritual mais profunda. Você precisa reconhecer isso. Nós às vezes não reconhecemos. Jesus disse: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras. O que ele diz? Rios de água viva fluirão de dentro de si. Me chama a atenção, porque Jesus se referia à vida no Espírito aqui. Ele está dizendo: olha, quem crê em mim vai viver uma vida transportante. Rios vão fluir de dentro deles. Me chama a atenção que você precisa reconhecer. Você precisa ver a sua necessidade. Não culpe ninguém. Não transfira para ninguém. Comece reconhecendo humildemente diante de Deus que você precisa mais do Espírito Santo na sua vida. Para ser o que você deveria ser, você precisa dele. Note, eu queria alguém com violão aqui, por favor, só para dedilhar aqui o violão. Serginho, benção. Note isso. Não culpe os outros. Sabe, muitas vezes, eu não sei se você já observou, mas Jesus compara a vida do Espírito à água, né? A água é o Espírito Santo. Você já parou para pensar que a água não sobe o monte? A água desce das montanhas, mas ela não sobe a montanha. Ou sobe? Não. Você sabe o que isso quer dizer? Que ninguém que não se humilha pode beber nas fontes do Espírito. Tem crente que está como uma montanha. Ele está cheio de si. E porque ele não se humilha, ele não vai ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos entender na nossa vida que se queremos que o Senhor encha as nossas vidas, nós precisamos descer a presença de Deus. O Espírito Santo não vem encher corações altivos. O Espírito Santo não vai encher coração orgulhoso. Fique de pé nessa noite. O Espírito Santo não vai encher coração cheio de si, de prepotência. Ele vai encher aqueles que ouviram essa palavra e disseram: não é para fulano, é para mim. O pastor não pregou para ciclano, pregou para mim. Porque Deus não fala com quem não veio, Deus fala com quem está aqui. Será que nós temos trazido esse quebrantamento ao nosso coração? Comece dizendo: Deus, a culpa é minha. Diga comigo: Deus, a culpa é minha. Eu preciso buscar mais do Teu Espírito Santo. E a Bíblia diz que aquela mulher, quando percebeu que tinha perdido a dracma, ela acendeu a candeia. Ela percebeu que estava errado na vida dela. Ela trouxe a luz do Espírito Santo sobre o que precisava ser mudado. E a Bíblia diz que não
varre a casa. Ela percebeu que tinha perdido, ela acendeu a candeia e começou a varrer a casa. Ela começou a tirar de dentro da sua casa, de dentro da sua vida, tudo aquilo que a impedia de andar no Espírito, tudo aquilo que a impedia de enxergar o que ela havia perdido, tudo aquilo que a impedia de trazer de volta aquele valor que ela havia perdido. Não basta apenas a gente perceber o que erramos, não basta apenas reconhecer o que temos errado, mas é preciso varrer para longe de nós tudo aquilo que não glorifica a Deus em nossas vidas, tudo aquilo que não glorifica a Deus em nossas casas. É preciso que nós reformemos a nossa conduta. É preciso que nós reformemos, muitas vezes, no que diz respeito à área familiar. Muitas vezes no nosso relacionamento com os nossos irmãos. Muitas vezes nos relacionamentos com pessoas da nossa família. E tem muita gente que só fica, eu percebo que eu preciso mudar nisso, eu percebo mudar aquilo, mas eu não consigo. Mas tem um nessa noite que pode tirar toda a sujeira que precisa ser tirada no teu casamento, na tua vida, nos teus relacionamentos, seja ele em que área for. E é esse que exatamente que desenvolve o fruto do Espírito em nós, que é o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, a fidelidade. É esse que opera em nós o milagre da regeneração. É esse que, a partir do momento que nós colocamos a nossa vida debaixo do seu senhorio, do seu domínio, que Ele é capaz de varrer de dentro de nós tudo aquilo que nos impede de nós desfrutarmos uma vida familiar, realmente no relacionamento de uma só carne, como Deus instituiu lá no Éden. Quando Ele criou Adão e Eva, quando eles olhavam um para o outro, estavam nus e não se envergonhavam, porque eram totalmente transparentes um com o outro, porque não tinham nada a esconder um do outro, porque não tinham nada do que ter vergonha um do outro. E é esse relacionamento lá do Éden, antes do pecado, que Deus quer que nós vivamos dentro da nossa casa. E muitas vezes nós não conseguimos viver exatamente porque não varremos de dentro de nós as obras da carne. Exatamente porque não deixamos o Espírito Santo desenvolver em nós o fruto do Espírito. Porque tem muita gente que se preocupa em ter dons, em orar, em sapatear, em fazer isso, aquilo, outro. E isso é maravilhoso, isso é bom. E nós devemos buscar sim com zelo os melhores dons. Mas não são os dons que nos salvam, não são os dons que nos levam para o céu. O que nos faz ter o caráter de Cristo em nós é o fruto do Espírito. É a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. É a temperança, é o amor. E nós só podemos alcançar isso em nossas vidas através de uma vida rendida ao senhorio de Cristo. Uma vida rendida ao senhorio do Espírito Santo. É quando nós olhamos para nós e dizemos: Espírito Santo, realmente há um monte de sujeira dentro do meu coração. Há um monte de orgulho, porque eu não quero tirar uma capa que eu já coloquei há muitos anos para muitas pessoas, de uma falsa espiritualidade que eu coloco para ter, mas que na verdade dentro do meu coração está cheio de rapina, está cheio de falta de perdão, está cheio de orgulho que precisa ser arrancado. Muitas vezes tem pessoas que nos ligam pedindo receita para um casamento perfeito, para um casamento feliz. A maior receita para o teu casamento ser feliz é você se submeter à direção do Espírito Santo. Porque quando você se submete à ação do Espírito Santo, tu vai ter amor pela tua esposa, pelo teu esposo, tu vai agir em fidelidade, tu vai agir com bondade, tu vai agir com mansidão, tu vai agir com domínio próprio, tu vai liberar perdão, tu vai colocar altruísmo nos teus relacionamentos familiares, tu vai se preocupar mais com o teu cônjuge do que com você, tu vai se preocupar mais com os teus filhos do que com você. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Não existe receita mágica para casamento. O que existe é uma vida submissa ao senhorio de Cristo, ao senhorio do Espírito Santo. E é isso que o Senhor nessa noite tem trazido aos teus corações. Não adianta procurar receita mágica
se você não se submeter à ação do Espírito Santo na sua vida, se você não reconhecer que precisa mudar, se você não reconhecer que precisa de mais intimidade com Deus. E qual a mulher que tendo 10 dracmas, perdendo uma dracma, não acende a candeia? Diga comigo, acende a candeia. Varre a casa, ou varre o coração, e busca com diligência. Ore pela plenitude do Espírito Santo na tua vida. Suplique isso. Diga a Deus o quanto você precisa disso. Ele diz: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos concederá o Espírito Santo àqueles que pedirem. Nós precisamos buscar mais do Espírito Santo. Eu quero convidar você que já ouviu, já entendeu, a fechar os seus olhos agora. Pastor Fábio vai estar orando, mas você precisa reconhecer o quanto você precisa da ajuda do Espírito Santo, o quanto sozinho você não consegue, o quanto você é dependente dele na sua vida, o quanto você precisa que ele gere em você o caráter de Deus, o fruto do Espírito Santo na sua vida. Pare para pensar nessa noite. Quantos filhos estão aí no mundo porque faltou aos pais bondade, fidelidade, um exemplo de mansidão, de amor? Quantos casamentos estão destruídos porque faltou perdão? O apóstolo Paulo começa a falar de uma vida cheia do Espírito. Ele diz: sujeitai-vos uns aos outros. E ele continua dizendo na sua lista: perdoando uns aos outros. Observe que toda a vida do Espírito, ela engloba-se em uma palavra: sujeitai-vos uns aos outros. Eu só tenho condição de me sujeitar a Marta, porque casamento é o exercício do perdão diário e perdoá-la todos os dias, se eu for sujeito ao Espírito Santo. Sujeitai-vos a Deus. Só se sujeitando ao Espírito de Deus, nós vamos conseguir triunfar sobre a nossa carne e sobre tudo aquilo que nos afasta dele. Glória a Deus. Salve a igreja, uma paz do Senhor, amém? Amém. Vamos orar ao Senhor nessa noite, vamos pedir ao Senhor que Ele venha reconstruir tudo aquilo que tentou abalar as estruturas do teu casamento, do nosso casamento, para que o nosso casamento venha servir de testemunha para outras pessoas que estão precisando que o seu casamento seja estruturado. Nós lembramos aqui, bem rápido, junto da oração, eu quero orar por você, eu quero orar junto desta obra, porque nós percebemos que esta obra está constantemente em construção e precisa de pessoas que tomem posição neste lugar para que a obra seja construída em menos tempo do que o adversário tem colocado no coração, porque muitas vezes o adversário olha pelo teu casamento, olha para esta obra e diz: o que estão fazendo esses fracos judeus, o que estão fazendo essas fracas pessoas. Mas eu quero dizer para você que enquanto Neemias colocou no seu coração que ia reconstruir algo que tinha sido derribado, algo que tinha sido queimado, o Senhor começou a usar aquele homem dentro da obra, e aí as pessoas começaram a chamá-los de fraco, a dizer: o que fazem esses fracos judeus, o que estão fazendo nesse fraco casamento, o que está fazendo nessa fraca igreja. E aí a obra começou a crescer, porque quando você se levanta para reestruturar o seu casamento, também a oposição se levanta, mas maior é o que está contigo do que o que está com a oposição. Deixa eu dizer para você nessa noite, com a voz profética, na qual nós viemos aqui neste lugar. O pastor Silvério conhece o nosso pastor, mas é a primeira vez que eu estou neste lugar, e digo também para ele nessa noite que desde o primeiro dia que ele aplicou a restituir e levantar esta obra, Deus tem ouvido as tuas orações. Abraçou e
subestime. Não subestime. Deus chamou vocês para serem um. Para serem um. O seu casamento é forte. A sua aliança foi forjada no fogo. Então não subestime. Se você está fraco, a Bíblia diz que você está forte. Talvez os inimigos pensaram que a obra ia acabar em um ano. Em 58 dias foi terminado os muros. Talvez o diabo tenha dado tempo para o seu casamento acabar. Talvez o diabo tenha dado tempo para a obra se acabar, pastor. Talvez o diabo esteja torcendo para que se acabe. Mas eu quero lançar uma palavra profética. Levante a sua mão direita assim comigo. Eu quero profetizar sobre esta igreja, sobre esta casa, sobre o pastor, sobre o seu casamento. Que quanto mais tempo o inimigo está dando para que não se acabe o que você começou a construir, vai ser terminado em menos tempo do que ele imagina. Vai ser terminado, vai ser concluído. Se você acredita, manda glória bem alto para Jesus. Deus abençoa essa obra. Abençoa essa obra. Levanta cada um com um tijolo. Levanta cada um com a espada na mão. Assim como Neemias estava construindo com o tijolo na mão e uma espada na outra. Enquanto houver obra para fazer, vai ter luta para travar. Enquanto houver obra para fazer, vai ter luta para travar. Então, Senhor, reveste o teu filho que está à frente deste trabalho. Reveste, Senhor, cada um que tem, Senhor, estado disposto a ver essa obra concluída. Deus, em nome de Jesus, que tudo aquilo que foi derribado pelo diabo seja levantado e concluído em menos tempo do que nós imaginemos. E nessa noite, Senhor, que essa palavra profética venha alcançar os corações daqueles que estão com o coração disposto a levantar a tua obra, a concluir esta obra, a restaurar o que o diabo derrubou. Seja exaltado, seja glorificado. Nessa cidade, nesse local, no seu casamento e na vida desta família que está dirigindo esta igreja. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, faz um mover neste lugar, faz algo diferente, faz tudo aquilo que nós não podemos fazer. Restaura o casamento, restaura, Senhor, essa morte,
Já foi vivo em prol do Senhor nessa noite. Já foi vivo em prol do Senhor nessa noite. E você que está aqui nesse lugar, que ainda não tomou sua decisão de servir a Ele em espírito e em verdade, mas que entendeu que há uma necessidade de estar em espírito na presença dEle, eu te convido, sai do teu lugar e vem entregar sua vida a Jesus nesta noite. Ele tem pressa para restaurar. Seja que nem esta mulher que perdeu a dracma. Ela foi rápida, ela voltou rapidamente e achou aquilo que ela tinha perdido. Eu não sei quanto tempo você está perdido, mas eu quero te dizer que Ele se encontrou contigo nesta noite. Você quer vir nesta noite?